resolver um problema de cinemática, lançamento de projéteis. Nós temos ali na figura ao lado uma pedra que é jogada sobre um rochedo íngreme de altura h minúscula. Essa pedra foi lançada com uma velocidade inicial de 42 metros por segundo e direcionada com um ângulo θ, onde esse ângulo aqui é 60 graus em relação à horizontal. A pedra cai num ponto A, que é 5,5 segundos após o lançamento. Encontre a altura h do rochedo, então esse h aqui. Também vou precisar encontrar lá na letra C essa altura aqui, que é a altura máxima na trajetória da pedra, e também a velocidade da pedra imediatamente antes do impacto. Para me encontrar a letra A, o que eu vou usar? Bem, está pedindo a altura da pedra num dado instante. Será que eu posso usar essa equação aqui? Vamos conferir. Vamos primeiro colocar a equação aqui e vamos ver se eu tenho todos os dados, todas as informações necessárias para calcular usando essa equação. Y0. Bem, isso aqui seria a altura inicial da pedra. Beleza, eu tenho. Sai do chão, Y0 é 0. E 0y? Não tem, mas eu posso calcular. Eu tenho a velocidade inicial, eu tenho o ângulo. Ok, posso calcular. Quem é o tempo? Bem, o tempo, 5,5 segundos. Também tenho o g, aceleração da gravidade. Beleza. Eu posso usar essa equação para calcular a altura, porque eu tenho todos os elementos necessários. O g, nós vamos usar 9,8 metros por segundo ao quadrado. E é importante definir também o vetor g, vetor aceleração da gravidade, que é um vetorzinho que aponta para baixo. Ok, e o v0y também é um vetor. O v0y é um vetor que aponta para cima. Então, é importante a gente definir isso por conta dos sinais, tá? Nesse caso aqui, então, o v0y vai ser positivo e o g é negativo. Mas vamos lá. Quem é v0y? O meu v0 está aqui. Esse é o v0. Então, eu tenho que decompor esse vetor aqui para achar o v0y. Eventualmente, o v0x estaria aqui. Mas, inicialmente, eu não quero o v0x, eu só estou interessada no v0y. Então, o v0y vale v0 vezes, vamos lá, o ângulo está aqui, esse cara aqui é oposto ao ângulo, então eu vou me referir ao seno do θ. O v0 é 42, o seno de 60 graus, faz isso na calculadora, a gente chega em 36,37 metros por segundo. Beleza! Então agora eu já tenho todas as informações necessárias para calcular a altura no tempo de 5,5 segundos. A altura inicial é 0, a velocidade inicial então é o 36,37 no tempo de 5,5 menos, lembra que o vetor da aceleração da gravidade aponta para baixo, sentido contrário ao v0, então eu botei aqui que ele é menos. Isso é convenção, tá, pessoal? Poderia ter feito o contrário, mas usualmente a gente faz, os profs de física gostam de fazer assim, o positivo para cima e o negativo para baixo. O g é 9,8 dividido por 2 fica 4,9 e o tempo é 5,5 ao quadrado. Quantas casas decimais eu preciso utilizar para a resposta? Uma ou duas. Aqui vocês têm que o tempo é dado com duas casas decimais, 5,50. Já a velocidade é com uma casa decimal, 42,0. Então, isso indica que eu não preciso usar mais do que duas casas decimais para os meus números.
duas, uma casa decimal é suficiente. Aqui eu chego em 200, a resposta dá 200,002, então eu arredondei aqui para 200. E essa aqui dá 148,225, que eu posso arredondar simplesmente para 2. E isso gera uma altura de 51,8 metros. Agora a letra B. Na letra B, o problema está pedindo a velocidade da pedra imediatamente antes do impacto. Então, eu quero saber a velocidade aqui, ó, imediatamente antes do impacto, nesse ponto A. Para isso, eu preciso descobrir quem. Quem vai ser a velocidade em y, antes do impacto. A velocidade em y, ela é dada pela velocidade inicial em y menos gt. Eu sei o tempo que durou até o impacto, então, bem tranquila essa continha aqui. A gente já havia calculado aqui o V0y, 36,37, 9,8 a aceleração, tá? Já está explicado porque que eu usei menos aqui, vezes o 5,5. Faz essa continha na calculadora, que é 1 vezes, tá, pessoal? Isso resulta em menos 17,53 metros por segundo. O que é super razoável, porque o vetor velocidade nesse ponto aqui, ele vai ter uma componente em y apontando para baixo e uma componente em x apontando lá para a direita. A minha componente y é o que eu acabei de calcular. Agora, eu preciso calcular a componente x, que eu não tinha calculado antes. A componente x vai ser o V0 vezes o cosseno do ângulo, o V0 que é o meu 42, cosseno de 60 graus, que é 0,5, isso resulta em 21 metros por segundo. Para calcular a velocidade imediatamente antes do impacto, agora eu preciso usar as duas componentes. A velocidade vai ser igual à raiz da componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. Isso aqui vai resultar em 21 ao quadrado mais a velocidade y, que é menos 17,53 ao quadrado. Percebam que esse menos está dentro do parênteses, porque é todo o VY que vai ao quadrado. Então, o menos faz parte do VY, por isso ele fica dentro do parênteses, eleva ao quadrado. Isso aqui vai resultar em 441 mais 307,3 aproximadamente. Tira a raiz disso e a gente vai encontrar, faz essa soma, tira a raiz e encontramos 27,36 metros por segundo. Muito bem, essa é a velocidade total da pedra imediatamente antes do ponto A. Por último, então, a letra C do problema, que pede a altura máxima alcançada acima do chão. Então, isso a gente vai usar essa outra equação aqui, muito conhecida nossa, equação de Torricelli, para calcular a altura máxima, onde o ΔY vai ser a nossa altura máxima. Na altura máxima, o que nós utilizamos mesmo? A velocidade y é igual a zero.
Então, nós temos uma velocidade inicial y que vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando chega aqui nesse ponto, na altura máxima, a velocidade y é zero. Isso facilita bastante, então por isso a gente escolhe usar essa equação aqui. Então, aqui fica zero. Aqui nós temos lá o 36,37 ao quadrado, menos, nós vamos usar a aceleração da gravidade aqui na aceleração, menos 19,6, que é o 2 vezes 9,8, e vou usar aqui o ΔY, que é a altura máxima nessa situação. Bom, já vou mostrar por quê. Esse ΔY vai ser igual, então, a menos 36,37 ao quadrado, vai dar 1.322,78 dividido por menos 19,6, isso acaba resultando num valor positivo de 67, vou usar aqui as casas decimais que apareceram na calculadora. Preciso usar todas essas casas? Não, conforme a gente tinha falado antes, eu não tenho essa precisão nos dados do problema, então eu não vou usar todas essas casas decimais aqui. Então, aqui o 8,6 eu posso arredondar para 9, 8,9 eu arredondo para 9, 4,9 eu arredondo para 5. Então, isso aqui vai ficar 67,5 metros por segundo. Mas olha só que interessante, o ΔY é a altura final, que é o H, menos a altura inicial, que é o chão. Então, é zero. Logo, o ΔY é a altura máxima, simplesmente, que resulta nisso aqui.